Bom dia, queridos irmãos. Amanhã muito linda de quinta-feira, agradável. E hoje eu gostaria de estar meditando na palavra de Deus sobre a importância do discipulado. E minha pergunta é: o preço do discipulado, quanto custa para você discipular alguém? Mas vamos fazer uma oração primeiro, em seguida vamos ver aquilo que Deus preparou em nosso coração. Querido Deus, abençoe a tua mensagem que será lida, a tua palavra. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que vão receber esse conteúdo, Senhor, que é divinamente inspirado por Ti. Obrigado, Senhor, por colocar no meu coração essa vontade de poder, a cada semana, poder preparar algo, acima de tudo, para honrar, glorificar o Teu santo nome. E rendemos graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ler o que diz em Lucas 14, de 25 a 35, para nós termos entendimento sobre o discipulado. Lucas 14, de 25 a 35. Diz assim, né? O serviço de Cristo exige abnegação. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando, lhe disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular-se que com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, estando o outro lado ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Os discípulos são o sal, que é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurando-lhe o sabor. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançando-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Aqui, queridos irmãos, é uma passagem onde nos faz uma orientação da importância de sermos discípulos, de, por exemplo, abrirmos mãos de algumas coisas, né? Mas eu quero entender o seguinte com os queridos irmãos. Minha primeira pergunta é assim: discípulo é um conjunto de alunos de uma escola. No segundo livro de Reis, no capítulo 6, vemos os discípulos pedindo ao profeta Eliseu permissão para irem até o Rio Jordão, a fim de cortarem as árvores para ampliar o local onde se reuniam, porque não havia mais espaço para tantos alunos interessados no estudo da palavra. Devemos, queridos irmãos, criar esse espaço para fazermos os nossos discípulos. Nada mais importante que é o local aprazível para estarmos estudando a palavra de Deus. Devemos pedir permissão ao nosso Deus para nos capacitar a cada dia mais, sermos obedientes na preparação das pessoas que precisam ter um encontro com Cristo. O discípulo também é um conjunto de mestres. Se olharmos para a história, veremos vários mestres, tais como Aristóteles, Sócrates, Platão e muitos outros. Irmãos, o maior discipulador que nós temos chama-se Jesus Cristo. Jesus, ele não media esforços em pregar a palavra de Deus. Jesus não media esforços em ir nos campos pregar na vida das pessoas. Discípulo também é aprender a ensinar, a obedecer a Jesus. Devemos ser obedientes àquilo que Jesus nos coloca a cada dia.
devemos ser obedientes às suas escrituras, devemos ser obedientes ao entendimento da palavra de Deus. Diz assim, ó, a obediência é oriunda de um coração totalmente convertido e apaixonado pelo Mestre Jesus. Devemos, como discípulos, ser obedientes a Jesus Cristo. Sermos apaixonados por Jesus Cristo. Porque se nós não formos obedientes e apaixonados por Jesus, como que nós vamos falar da sua palavra? Como que nós vamos ensinar de Jesus se nós não temos esse amor verdadeiro por esse Jesus ao qual nós servimos, ao qual nos capacita a cada dia mais a falar sobre ele? Discípulo também é um trabalho de cunho espiritual que aciona a fé, impedindo a sua estagnação. É uma ordem de Jesus que ninguém mais do que ele realizou com tanto brilhantismo. Mateus 28, 19, 20 diz que devemos sair na pregação do Evangelho. É o id, o verdadeiro id. O discípulo é algo que se pode ser iniciado e ter continuidade por quem foi capaz de deixar tudo em segundo plano por amor à devoção a Cristo. Quando nós preparamos uma pessoa, quando nós discipulamos uma pessoa, nós temos que colocar na mente dessa pessoa a qual nós discipulamos e preparamos, que um dia ela vai dar continuidade àquilo que ela recebeu. Um dia alguém me usou para ser discipulado. Hoje eu estou discipulando alguém para discipularmos outras pessoas. Esse é o preço que Jesus quer de nós. Que nós venhamos ser discípulos verdadeiros na vida das pessoas. Eu sempre digo que um bom líder prepara outro líder. E a melhor forma de preparar é com seriedade, com amor àquilo que você está fazendo na vida da pessoa que você está discipulando. Existem, queridos irmãos, alguns fundamentos. Eu até enumerei aqui, 3 fundamentos de Deus que nos alicerçam a ser um discipulado cristão. Primeiro, santidade. Em 1 Tessalonicenses 3,13 trata sobre esse assunto. Santidade significa o processo, a qualidade e a condição de uma disposição sagrada. É o princípio que separa o crente do mundo. Ou eu estou no mundo, ou não. Aqui eu quero colocar assim, queridos irmãos, até vou dar uma repassada na seguinte forma. É um princípio. Se eu estou falando de Jesus, como que as pessoas estão me vendo lá fora? De que forma as pessoas estão me vendo lá fora? É muito importante que a minha santidade seja vista de uma forma positiva na comunidade onde eu vivo, no trabalho onde eu sou empregado. E as pessoas vão cobrar isso de nós. Sede santo porque eu sou santo. Jesus Cristo disse isso. Fidelidade. Provérbios 25, 13 diz: deriva do termo fiel, que no idioma hebraico é emuná. Significa firmeza, estabilidade, lealdade, consciência, constância e permanência. Fidelidade vem de fiel. Que sejamos fiéis às Escrituras, que sejamos fiéis ao nosso chamado, que sejamos fiéis a tudo aquilo que nós prontificamos a falar de Deus. E compromisso. Queridos irmãos, esse é um grande problema que nós temos enfrentado nos dias de hoje. Mas devemos ter compromisso com as coisas de Deus. Olha o que fala em Atos 26, de 19 a 25. Aqui vemos o apóstolo Paulo totalmente comprometido com o objetivo de seu chamado e o seu cumprimento da sua tarefa como discípulo de Jesus. Irmãos, não tem como nós termos um chamado de Deus
e não levarmos ele com seriedade. Chamado não se discute, chamado se cumpre. E quando nós temos chamado, nós devemos ter em cima desse chamado um compromisso com Deus. Porque quando nós estamos comprometidos com as coisas de Deus, nós sentimos prazer em pregar a tua palavra. Para finalizarmos essa meditação da parte da manhã, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Pense aí, você mesmo. Você se considera um discípulo de Jesus? É muito importante você saber se você é ou não um discípulo de Jesus. Pense, analisa o que eu estou fazendo. Existem alguns dos fundamentos que alicerces do discipulado estão presentes na sua vida. Se você é uma pessoa santificada, você é uma pessoa fiel e comprometida com Cristo e com a igreja dele, pergunta para você. Eu tenho sido uma pessoa santificada na vida das pessoas, da minha comunidade? Eu tenho sido fiel a Jesus Cristo? Eu tenho sido obediente a Jesus Cristo? E por último, dos 3 preços pagos do discípulo, apresentamos Jesus no texto de Lucas 14. Qual desses textos tem sido desafiador na sua vida? Como discípulo de Cristo, você tem se disponibilizado a ser discipulado ou a discipular alguém? Você tem ido pregar a palavra de Deus? Você tem ido dar estudo bíblico para as pessoas? Montou na sua casa um pequeno grupo? Tem procurado, junto com a igreja ao qual você congrega, fazer um pequeno grupo? Isso é importante, porque discípulos é discipular alguém também. Que diz assim, discípulo alguém na cela ou tem sido alguém que você acha que pode dar conta de tudo sozinho. Queridos irmãos, quando nós montamos um pequeno grupo, é que ali nós estamos pensando num conjunto. Nós não estamos pensando unicamente. O pequeno grupo, ele veio justamente para nós montarmos ali uma base da pregação da palavra de Deus naquela comunidade. O foco, na verdade, do pequeno grupo não é pregarmos só para as pessoas da igreja. O foco do pequeno grupo é nós pregarmos para as pessoas da nossa comunidade que precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Que Deus nos abençoe. Espero que essas poucas palavras aí de meditação, de discipulado, sirva para o nosso dia a dia, para nos avaliarmos se estamos fazendo aquilo que é certo. E se não, é tempo ainda de podermos fazer o ID de Jesus na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma excelente quinta-feira.